Olá, aluno. Nós vamos começar aqui mais uma aula, e nessa aula agora nós vamos estar aqui falando, né, sobre as dosagens e protocolos na ozonioterapia, né. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa tela. Bom, acho que dá. Então, dosagens e protocolos, na ozonioterapia. Então, a gente tem primeiro um princípio, né, que é o princípio básico da ozonioterapia, que é prêmio do nocere, né, primeiro lugar, não fazer mal. Quando o meu paciente está ali, fazendo ozônio, ele nos procurou porque ele quer uma melhora, e geralmente os pacientes que nos procuram para fazer ozônio são pacientes que já correram vários locais, já, já estão cansados, né, de procurar médicos e não resolveu o problema, não resolveu o seu problema. Então, primeiro princípio é esse: aplicar, né, a concentração necessária, né, ou antes aqui, vamos escalonar as doses. Em geral, a gente sempre começa com uma dose mais baixa, e depois dessa dose, a gente vai ir gradativamente subindo, e essa dose, ela tem um seu limite ali, né, para cada patologia a gente tem uma dosagem, e exceto nas úlceras, né, úlceras e feridas infectadas, que eu não vou utilizar, né, esse critério. Eu já vou começar com uma dosagem mais alta ali. E aplicar a concentração necessária, né? Nem sempre maiores concentrações de ozônio não são necessariamente melhores, é como se fosse um antibiótico, como ocorre na medicina ali, né? Vai ser a mesma coisa. Eu não vou aplicar uma concentração alta achando que aquilo ali vai ser, né, que aquela concentração ali vai ser para a melhor para o meu paciente, certo? Gente, só um instantinho, porque parece que travou aqui. Eu não estou conseguindo aqui, gente, só um instantinho que eu não estou conseguindo passar o vídeo. Espera aí. Agora sim, né? É, agora deu certo. Então, aqui eu tenho a dosagem, né? Eu tenho a dosagem e os protocolos aqui na ozonioterapia, tá? Então, eu tenho essa, as dosagens em ozonioterapia, elas se classificam em três grupos, né? Então, eu tenho aqui, ó, nessa injeção que vocês estão vendo aqui ao lado, eu tenho aqui que de 2 a 10 microgramas, o ozônio, ele é anti-ruge, anticelulite, antilipolítico, até 15 ele ainda é antilipolítico. E de 15 a 30, ele é anti-inflamatório, antálgico, de 30, de 40 ali até 60, ele é fungicida, bactericida, virocida,
e passou disso, ele é imunossupressivo e ele é esclerosante. Claro que eu não vou fazer uma esclerose de varizes que a gente utiliza, eu não vou fazer uma esclerose de varizes num paciente usando uma concentração de 60, porque vai doer muito e esse paciente não vai suportar. Mas eu vou escalonando ali a dose, né, para o meu paciente. Então, aqui, eu tenho as doses, as doses são classificadas em 3 grupos, que é a dose baixa, que ela tem um efeito imunomodulador, e elas são utilizadas nas doenças onde a gente tem uma suspeita do sistema imunológico, tá? Aí eu tenho aqui as doses médias, que são também imunomoduladoras e estimulantes ali do sistema enzimático, ali de defesa antioxidante, né? Então, nessa dose média, eu vou tratar essas doenças crônico degenerativas, né? Então, eu vou estar aí tratando a diabetes, a arteriosclerose, DPOC, doença de Parkinson, né? Então, eu vou estar tratando essas doenças. E as doses altas eu vou utilizar, especialmente ali quando eu estiver tratando as úlceras, né? Úlceras ou feridas infectadas, né? E também para ozonizar o óleo, né? O azeite ou a água, eu vou estar usando uma concentração mais alta. É, então, a dosagem ali, ela tem um cálculo, né? Então, eu tenho uma dose, que é igual à concentração de ozônio. Então, é medida em micrograma por ml, vezes o volume, né, por ml. Então, eu tenho micrograma, é, eu tenho miligrama vezes volume por ml. Exemplo aqui, 40 microgramas, né, por ml vezes 100 é igual a 4.000 microgramas, né? Que 4.000 microgramas equivale a 4 miligramas. E, nesse segundo exemplo, 30 microgramas por ml vezes 100, que é igual a 3 miligramas ou 3.000 microgramas. Então, esse é o cálculo, tá? É, então, eu tenho aqui as doses, por exemplo, nesse caso aqui, na arteriosclerose, eu vou estar utilizando, fazendo o uso do ozônio, porque ele vai ter uma ação hiperlipidêmica. O ozônio ele vai diminuir o colesterol ali no sangue em até 18,4%. Ele vai baixar, vai ter uma baixa da lipoproteína em até 28,7%, a baixa dos triglicerídeos em 17,2%. Eu vou ter um aumento nas proteínas de alta densidade de até 3,7%. E o ozônio ali, no caso da arteriosclerose, ele vai participar nos processos de intercâmbio profundo ali e vai influenciar ali, é, influenciar os processos de oxidação e redução que ocorre ali na cadeia respiratória das mitocôndrias, né? Eu também vou poder estar utilizando o ozônio na hipertensão arterial. Na hipertensão arterial, o ozônio vai resolver o déficit, o ozônio vai resolver ali o déficit de energia a nível celular, ele vai reforçar a glicólise e outras vias de oxidação da glicose, ele ativa o ATP, tá? Ele vai normalizar as bombas de transporte de cálcio, as bombas de cálcio e sódio ali, tá? Nesse caso, para a dosagem, o programa terapêutico ali, para no caso da hipertensão, é a autoemoterapia maior,
que vai ser feita 2 vezes na semana, com 20 microgramas, de 6 a 8 sessões, né. E a insuflação retal, que eu vou estar utilizando também, 3 vezes na semana, 20 microgramas também ali. A função aqui do ozônio é fazer a microcirculação, uma microcirculação, onde ele vai dar todo esse aporte, né, ele vai dar todo esse aporte ali para a hipertensão arterial. Depois eu tenho aqui na artrite, reumatoide, né, nas doenças musculoesqueléticas, a gente sabe que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica e sistêmica do tecido conjuntivo ali, e vai ter muitas alterações, vasculares, erosivas, né, destrutivas ali. E, vai também impactar na imunidade humoral do paciente e a imunidade celular também são alteradas. Nós sabemos também que a artrite reumatoide é uma doença que ela uma doença autoimune, que ela também pode culminar para várias outras doenças, né. Então, nós vamos ter um bom aporte, por mais que seja uma doença que não tenha cura, mas nós podemos, estabilizar um paciente com ozônio. Então, por quê? Porque o ozônio, ele vai eliminar, fazer uma eliminação da intoxicação endógena, ele vai otimizar os sistemas microssomáticos ali dos hepatócitos, vai fortalecer a filtração hepática ali, e ali do paciente, o ozônio, o ozônio, ele vai permitir a eliminação dessa complicação ali, que vai determinar ali a gravidade da doença, né. Então, o paciente vai ter uma boa interação, podendo estabilizar o seu quadro, ali da artrite reumatoide. E na artrite reumatoide, eu tenho esse programa terapêutico, que é a autoemoterapia maior, 5 sessões, uma vez na semana. As insuflações retais, são 20 insuflações retais, né, que eu vou estar fazendo ali, uma vez na semana, 25 microgramas, depois, na segunda semana, 30 microgramas, 150 ml, e assim, na terceira semana, 35 microgramas, 200 ml, na quarta semana, 40 microgramas, 200 ml. Geralmente, esse programa aqui para artrite reumatoide, se o paciente conseguir, e ele vai fazer esse programa, de segunda a sexta. O ideal seria de segunda a sexta. E ele vai fazer 4 ciclos no primeiro ano, né, o paciente ele faz 4 ciclos no primeiro ano, um ciclo, e um ciclo a cada 6 meses, ele vai estar repetindo, esse protocolo aqui da artrite reumatoide. E também eu vou poder estar aplicando local, periarticular. Muitas vezes eu faço interarticular e também faço periarticular ali, de 4 a 6 sessões ali, 14 microgramas, né. E posso aí é infiltração intraarticular, uma vez na semana, de 10 a 14 microgramas. Geralmente, gente, quando eu faço, intraarticular dentro da articulação, eu posso chegar até 20 microgramas, tá, dentro da articulação ali. É, é. Aí eu tenho aqui também a artrose, porque na artrose, eu vou ter uma melhora trófica dos tecidos, das articulações,
ele também, o ozônio vai ter um efeito analgésico, né, anti-inflamatório, ali dentro da articulação. E para as artrose, eu vou fazer insuflação retal também 2 vezes na semana, 20 microgramas, 10 sessões, a autoemoterapia maior, 1 vez na semana, tá? Por 6 sessões. Vou administrar ali periarticular, eu vou ali, levanto ali a pele do paciente e aplico ali periarticular 2 vezes na semana. Eu vou também ter administração intraarticular, 1 vez, né, na semana, para melhorar esse quadro aqui do paciente. Aqui eu tenho um outro protocolo, né, para artrite reumatoide, que é um protocolo que é só de retal, tá? É, só de retal. Então, é um protocolo muito eficaz que o paciente pode estar fazendo e revezando, né, esse protocolo. Agora, o esquema desse protocolo aqui é que ele tem que ser todo dia, para que tenha um efeito eficaz. Tem que ser de segunda a sexta. O mínimo, 3 vezes na semana, que aí o paciente vai ter uma boa melhora aqui do quadro aqui, tá? Bom, agora, nós vamos estar falando de algo que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. No material de vocês, eu vou estar disponibilizando mais protocolos, tá? Para não ficar muito maçante, eu ficar aqui repetindo protocolo, eu, no material, no PDF de vocês, eu coloquei vários protocolos que vocês vão poder estar ali é, utilizando, vão poder estar ali fazendo e observando para os pacientes de vocês ali na hora que vocês forem fazer. Bom, agora nós vamos falar de algo que é de suma importância, tá? Para quem trabalha com ozonoterapia. E não só ozonoterapia, é para quem trabalha com paciente, que é a nossa anamnese, tá? A nossa anamnese, ela é muito importante, porque aqui é o meu primeiro contato, é aonde que eu vou conhecer o meu paciente, é onde que eu vou falar, é onde que eu vou estar descobrindo algo mais ali com o meu paciente. Então, vou essa anamnese que eu estou passando aqui para vocês, ela é a que eu utilizo na minha clínica, ela é para ozonoterapia, para plasma, ou se for para soroterapia, que a gente faz lá na clínica. Então, é para todos esses procedimentos. Bom, então eu tenho identificação, nome, data de nascimento, idade, a data de hoje, o sexo, o estado civil, escolaridade, contato. Contato de emergência, é sempre importante, gente, vocês terem um contato de emergência, porque caso aconteça alguma coisa, o paciente você tem para quem ligar, para quem falar. Aí, endereço do paciente, religião. Então, por que que eu peço a religião porque eu quero saber qual é a religião do meu paciente? Por conta dos pacientes que são testemunhas de Jeová. Se eu for fazer uma autoterapia maior, eles não vão fazer o testemunho de Jeová. Então, eu vou ter que modular, eu vou ter que fazer um novo, vou ter que utilizar uma nova forma terapêutica. E o e-mail do paciente. Então, eu tenho aqui na avaliação clínica. Na avaliação clínica, eu vou colocar, eu vou perguntar ao meu paciente o que é que te trouxe aqui em mim.
né, e vou começar a fazer minha avaliação. "Ah, eu vim aqui porque eu estou em uma hérnia de disco em L4, L5, S1, e eh, eu não quero fazer cirurgia, porém, então por isso eu vim aqui". Então, a queixa, aqui você vai pedir os exames, se ele tem algum exame de imagem, você vai observar esse exame de imagem, se ele tem, algum raio-x, então, você vai colher os dados ali do paciente. Tá? Depois que você viu, fez a avaliação clínica, a queixa anotou a queixa principal desse paciente, a gente vai para os hábitos de vida desse paciente, porque não é, só isso, a gente tem que avaliar tudo no paciente, né. Então, eu vou perguntar para ele como que é a alimentação dele, se é irregular, se é padrão, se é hiporcalórica, se é hipercalórica, ou outra, né. A ingesta hídrica, quanto de água ele toma, quantos litros de água ele toma por dia. As eliminações fisiológicas, se é regular, se é irregular, se ele faz xixi, cocô normal. O sono, quantas horas ele dorme por noite, se esse sono é um sono regular, né. Se ele fuma, se ele bebe. Às vezes, dependendo, eu até pergunto se usa droga. Por quê que eu pergunto? Porque já aconteceu, de pacientes descobrirem, pacientes que quem faz o autoemoterapia maior, ela tem uma capacidade de potencializar a ação da maconha. E eu já tive na minha clínica pacientes que descobriram que se ele fumasse e fizesse a autoemoterapia maior, ele estaria ali potencializando a ação da maconha, né. A avaliação médica, recente, se ele foi no médico nos últimos 6 meses, se ele foi no dentista, tá, eh se ele fez uma avaliação odontológica nos últimos 6 meses, se ele já fez algum tipo de tratamento com ozônio, é bom perguntar, se ele já fez algum tratamento com plasma, né, com PRP, né, se ele tem DST, tá. Aí eu vou pelos antecedentes. Se ele já teve covid, é muito importante, tá, gente, perguntar se o paciente teve covid, se sim ou não, se se sim, quando que ele teve a covid, quando que ele teve a covid, se essa covid trouxe alguma comorbidade a ele, né. Eh Muita gente sabe que as picadas, elas trouxeram, muitos malefícios, ela não trouxe benefício algum, somente malefícios. E pacientes hoje, o que a gente mais pega é pacientes com doença endotelial, então tem que fazer essa investigação. Aí eu pergunto se o meu paciente tem hipertireoidismo, né, hipertireoidismo. Por que que eu pergunto? Porque hipertireoidismo é uma contraindicação, eh eh de se fazer hipertireoidismo descompensado, é uma contraindicação. Então eu vou perguntar para esse paciente se ele tem ou não. Aí eu vou perguntar para esse paciente se ele tem algo, eu não posso chegar e falar: "Ah, você tem deficiência da G6PD", né, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, tavismo. Não, não vou perguntar dessa forma, porque ele não vai saber o que que é. Então você vai perguntar: "Você tem alguma doença congênita que você nasceu com ela?". Aí ele vai dizer: "Não, não tenho". Tá. Aí eu vou perguntar se ele já teve infarto, se ele já teve AVC, se ele já teve anemia, entendeu? E aí, eu vou para os exames laboratoriais. Muito importante vocês terem os exames laboratoriais do paciente de vocês para avaliar. Eu sempre peço o meu secretário para pedir os exames laboratoriais do meu paciente, eh na hora que ele for ali
antes, na hora que ele marca ali a consulta. Por quê? Porque há algumas coisas que eu preciso avaliar, né. Então aqui eu tenho que ver hemoglobina, quanto que a hemoglobina tem que estar para mim poder fazer ozônio no paciente. Quanto? A hemoglobina, ela precisa estar acima de 9, né, e as plaquetas acima de 110, para mim poder, fazer ozônio. Hematócrito, aí eu se ele tem ou não hemocromatose, eu vou sempre avaliar o ferro, a ferritina, a saturação da transferrina, né, a vitamina B12, né, a vitamina D, o fibrinogênio, tá, gente? O zinco, o selênio, né, se ele tem uma citopenia, se, as plaquetas como está. Então, é importantíssimo que você tenha um exame de imagem ou exames de sangue do seu paciente. Às vezes, dependendo da situação, eu não peço eu peço o paciente para fazer peço os exames e o paciente faz, para a gente ter a noção. A mesma coisa é a G6PD. Eu sempre falo uma coisa, peça G6PD, tá. Mas também, se você faz uma excelente anamnese, você vai poder, ter um resultado, poder ter saber ali se realmente se o seu paciente tem uma doença congênita, né. Aí eu pergunto se ele tem diabetes. Ah, voltando aqui, então, o ferro, né, se o ferro está alto, eu não posso fazer ozônio. E se o ferro está baixo, eu também não posso fazer ozônio. Então, na realidade não é o ferro, é a ferritina. Eu preciso então saber como que está a ferritina do meu paciente, a saturação da transferrina, que mede como esse ferro está sendo transportado pela hemoglobina. Então, eu tenho que observar isso aí. Se o meu paciente tem ou não tem diabetes, né, eu vou anotar, a glicemia, se ele tem hipertensão arterial, né, alergias. Quando vocês chegarem nesse campo da alergia, gente, seja minucioso. Se não chegar: "Ah, você tem alguma alergia?" Aí o paciente vai dizer: "Não, não tenho", né. Então o que que você tem que fazer? Esmiuçar, perguntar: "Ah, você tem alguma alergia à penicilina? Você tem alergia à dipirona? Você tem alergia a", assim, ó, tem que botar para ele ali. Ah, então vamos para as alergias alimentares. Ah, você tem alergia a camarão, você tem alergia a peixe, você tem alergia a frutos do mar, né, você tem alergia a feijão de corda, né, você tem alergia a ervilha, a corantes, tudo isso eu vou perguntar para ele. Tá? Não é simplesmente perguntar: "Tem alergia?" Ele fala: "Não", tá? Porque são dados que vão me subsidiar o saber se ele tem alguma coisa, né. Aí eu vou perguntar se ele faz uso de algum medicamento de uso contínuo, se sim, eu vou anotar, se ele já fez alguma cirurgia, sim, não, se ele já teve algum tipo de câncer, sim ou não, se ele já teve asma, se ele faz atividade física, sim ou não. Então eu vou botar o peso, a altura, o IMC desse meu paciente, o APA, a frequência cardíaca, e o diagnóstico e a comorbidade, né, você pode estar colocando aqui. Aí aqui, eu vou colocar na pressão,
do, do a prescrição do tratamento ali, é, ou a descrição do tratamento, eu vou colocar o que que esse paciente vai fazer, o que que eu vou prescrever, está com hernia de disco, vou prescrito 20 sessões de ozônio paravertebral em L4, L5, S1, sendo que 10 sessões 2 vezes na semana, depois mais 10 sessões uma vez por semana, né? Eu vou descrever ali o que que eu vou fazer. Bom, isso aqui eu coloquei porque eu tive um caso de uma aluna que teve problema com o paciente, porque o paciente tirou o remédio da diabetes, mas ele tomava o remédio da diabetes, porém não estava muito controlada, e procurou ela, e ela começou a fazer ozônio nesse paciente, e esse paciente melhorou. Passado um tempo, ele foi na médica, a médica: "Ah, seu sumiu e tudo", e aí ele falou para ela que estava fazendo tratamento de ozônio. Aí ela esmiuçou ele, ele foi contando as coisas, mas a intenção dela não era boa, era de prejudicar a profissional que estava ali, eh, executando, né, que melhorou, que controlou a diabetes dele. E aí ela foi, me procurou, porque recebeu uma uma notificação para ir até acho que foi até a delegacia, não sei, para prestar depoimento. A médica, fez uma ação, e eu perguntei, e ela veio me procurar. Aí eu falei assim: "Você fez anamnese?" "Fiz". Eh, en então você vai pegar um cantinho da anamnese e vai colocar assim, ó: "Informo que foi orientado ao paciente a não retirar nenhuma das medicações que o mesmo faz". Que o mesmo faz uso, e orientei o paciente a continuar com o tratamento orientado pelo seu médico. Vai botar a data, vai pedir que ele assine e você vai assinar, entendeu? Por quê? Porque o que que a médica, aí ela foi, fez isso aí, chamou o paciente assinou, ela botou com uma data retroativa, fez o termo de consentimento, não façam nada sem o paciente assinar o termo de consentimento, tá, gente? Não faça. Aí foi para a audiência com o advogado. E aí isso aqui, essa frase, essa situação aqui salvou ela, né, porque ela tinha o termo de consentimento assinado pelo paciente, preenchido, ela tinha agora isso aqui na amnésia, tá. Então, é muito importante. Ele vai botar a data, você vai assinar e o paciente assina também. Bom, vamos fazer aqui um estudo de caso, tá, que é importante, né, a gente ter essa noção de um estudo de caso, para que a gente saiba um pouco das intercorrências que ocorrem com a ozonioterapia, né. A gente sabe que o ozônio é uma maravilha, porém, se não for bem tratado, a gente vai ter problemas, né, com ele ali. Bom, eu tenho aqui esse caso, né. Ah, não, gente, isso aqui é o estudo de caso que eu vou ainda não é essa parte, vai ter essa parte. Eh, de casos aqui, estudo de casos e discussão de resultados clínicos, né. Então eu estou trazendo aqui 3 casos para vocês. O caso um é um paciente
do sexo feminino, 39 anos, sofreu mordedura humana, da filha, dependente química em situação de rua, em 26/6/2022, e após 20 dias iniciou um quadro de hiperemia, congestão, edema, hipertermia, presença de exaustão purulenta em região da mama direita, algia em região lombar, perda de força em membros inferiores e síncopes, procurou o atendimento e iniciou antibiótico terapia associada a anti-inflamatórios e analgésicos, sem melhora do quadro. Diagnóstico de internação em 15/7/2022, mordedura humana em mama direita. A conduta de internação em 15/7/2022, mordedura humana em mama direita, conduta foi desbridamento cirúrgico, lesão de aproximadamente 3 por 3 centímetros, no quadrante superior e inferior da lateral da mama direita, apresentando base necrótica, pouco tecido de granulação, lesão vesiculosa rompida, e em 10/8/2022, iniciou curativos no ambulatório de tratamento de feridas com ozonioterapia, quando foram realizados a mensuração da lesão. Bom, a lesão tinha 14,5 centímetros, depois central, do lado direito, 11 centímetros, e proximal, 2 centímetros ali. Foi feita a asepsia com água ozonizada, aplicação do óleo ozonizado no leito ali da ferida, ocluída com tecido 100% algodão e atadores de crepe. Foram feitas orientações para o curativo domiciliar, com óleo ozonizado, avaliação e curativos uma vez na semana. E na segunda avaliação, foi aplicada a bolsa de gás e ozônio. Na terceira avaliação foi realizada a aplicação de oxigênio ozônico perilesional, mantendo a conduta do óleo ozonizado na lesão. A partir da quarta avaliação, foi orientada a diluição do óleo ozonizado com AGE na mesma proporção. Na sétima aplicação realizada, a mensuração da lesão foi de 0,5 centímetros por 0,2 e 0,2 e 0. Na oitava avaliação, houve completa cicatrização da lesão e alta do laboratório. Então, eu tenho aqui, ó, a lesão, uma mordida humana que infeccionou, tá? Infeccionou a paciente, tá? Em outras avaliações com o curativo do ambulatório, a lesão foi totalmente cicatrizada. Olha só essa lesão na mão, gente, né? Então, pôs o paciente, ó, olha como é que ficou depois, totalmente cicatrizada. Olha aqui, olha, a foto da evolução do tratamento. Impressionante, né? Bom, é impressionante. O ozônio, ele é fantástico, gente. Fantástico. Aqui eu tenho um caso 2, né? Esse caso 2 aqui, foi feito, vou ler daqui, que é melhor do que ler daqui. Paciente, 9/9/2019, 58 anos, sexo masculino, hipertenso, diabético, renal, crônico em hemodiálise 3 vezes por semana, cardiopata com marca-passo, hepatite B em tratamento, amputação do nível do metatarso, foi encaminhado ao ambulatório de tratamento de feridas com ozonoterapia após a amputação de 4 pododáctilos
pododactilos no nível do metatarso e raspagem em região plantar devido à osteomielite. Em 28 de 8 de 2019, iniciou o tratamento com água ozonizada, bolsa de gás de ozônio, né, que é o BEG, após a realização do desbridamento mecânico para a retirada de esfacelo. A oclusão é realizada com creme barreira perilesional, óleo ozonizado no leito da ferida, tecido de algodão 100%, tricoline, gases e ataturas de crepe. Orientou-se a esposa a realizar o curativo secundário, sempre que necessário, e o curativo domiciliar, com óleo ozonizado diariamente. Desde então, iniciou o tratamento, indo 2 vezes por semana ao ambulatório para curativo e avaliação. Então, 4 semanas depois, né, de tratamento, registro da evolução da ferida, seguindo o protocolo de 5 sessões de Beck, e na sexta sessão diminuímos a concentração, mantendo a conduta de curativos domiciliares com óleo de ozônio e tecido no leito da lesão. Identificado uma tunelização na região plantar, e optamos por utilizar, né, a cobertura ali, né, foi depois disso, resolveu botar a cobertura aqui. Então foi feita várias coberturas ali nessa região, utilizou várias coberturas, como PHMB, Aquacel, Petronato, né, dia 14 de 2 de 2020, ele teve alta ali do ambulatório. A gente vê muitas essas lesões, principalmente o paciente diabético, quando pós-cirúrgicos, que tem que fazer uma amputação, é muito complicado, porque para fechar demora. Então, a gente precisa correr com esses casos, né, para que eles cicatrizem logo, para que o paciente tenha um bom restabelecimento. Aqui eu tenho mais um caso, né, um caso de paciente, né, de 73 anos, sexo masculino, insuficiência arterial de membros esquerdos, com linfangiectasia, com histórico de trombose há 5 anos, e 5 anos, não entendi isso aqui. E 5 anos, e na 18ª internação houve a ruptura da pele, originando a lesão em lateral malionar interna e linfedema. Desde então, realizando curativos convencionais sem sucesso de cicatrização. Internação, houve a ruptura da pele, mensuração das lesões, perna tíbia anterior, foi feita a mensuração, mensurou ali, o tecido estava epitelizado, tinha esfacelo, fibrina, bordas disformes, exudato, grande quantidade ali de exudato na ferida, então foi feito tudo ali. Então, foi realizado ali, né, as sessões de BEG, 23 sessões, complemento ali para a cicatrização, 2 sessões de PRF, que é o plasma rico em fibrina, se coloca ali a fibrina para acelerar o processo de cicatrização, e com dia 16 de 9 de 2019, a região maleolar, ela estava cicatrizada, né, no maléolo ali do paciente.
Então, são situações onde eu vou estar passando ali para o meu paciente, né, que vai estar meu paciente vai estar, tendo um efeito muito satisfatório com essa questão de curativos, o ozônio é muito eficaz para curativos, para pé diabético, né, eu vou estar tendo um sucesso muito grande ali com relação a isso. Bom, gente, vamos fazer uma pausa e eu volto logo mais com vocês.